porque Cristo ressuscitou. Qual é a importância desse fato para nós? Veja bem, houve uma ilusão de derrota quando Cristo estava pendurado na cruz. Lembra-se dos dois discípulos indo para Emaús? Eles estavam tristes, cabisbaixos, e conversavam um com o outro. Eu achei que fosse Cristo, o Messias, que fosse então trazer salvação a nós, mas ele foi derrotado, ele foi castigado, ele foi crucificado. Cristo então se aproxima, eles não o reconhecem, e Cristo então os adverte: olha como vocês são tardios de entendimento. Tudo que aconteceu foi cumprimento das Escrituras. Então, a partir do verso 13, Cristo então ele abre a Bíblia, e de Gênesis em diante ele apresenta a vida e obra do Messias. No final da caminhada, eles então reconhecem a Cristo, ficam impactados, voltam para Jerusalém para dizer: Cristo ressuscitou. Então, aquela aparente derrota, na verdade, era a vitória, era Cristo pisando na cabeça da serpente. Agora todas as acusações de Satanás foram respondidas na cruz. Ninguém tem mais dúvidas: Deus é amor. Satanás e qualquer outro caminho que diverge de Deus produz pecado, miséria e morte. E aí, a ressurreição de Cristo foi um evento sobrenatural. Mas Deus o recheou de alguns acontecimentos que tornaram então a sua ressurreição incontestável. Veja, quem foi que afastou a pedra? Se você conhece os evangelhos, sabe que era uma grande e enorme pedra que foi movida por vários homens para fechar e selar aquela tumba. Uma equipe de soldados romanos foram ali colocados, bem como alguns líderes judeus, para protegerem, para que os discípulos não roubassem o corpo do mestre. Mas então você sabe que os anjos apareceram de maneira extraordinária, poderosa, e impactou os soldados, que eles desmaiaram. Cristo então ressuscita. Veja só, esse fato da ressurreição começou a se alastrar. Os próprios romanos, soldados, relataram que viram e aconteceram, que anjos apareceram. A história diz que os judeus os extorquiram, pagaram altas somas em dinheiro para que eles mentissem e não contassem o que eles viram. Você já percebeu o nível da cegueira espiritual que um ser humano pode chegar? Não bastasse todos os milagres que Cristo havia realizado, os homens viram Cristo ressuscitar, os anjos, e eles aceitaram dinheiro para mentir. Mas Cristo faz diversas aparições, mais de 500 pessoas o veem. Então pregam com eloquência e com convicção: ele morreu, mas ele está vivo. Aquele que teve uma entrada sobrenatural na história humana sai dela de uma ressurreição gloriosa. A morte não é toda a realidade. Muito bem, queria avançar um pouquinho aqui. Bom, 4 aspectos da ressurreição que são importantes. Sua centralidade: sem ela tudo seria escuro e a pregação seria uma loucura. Diz Paulo: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Para que pregarmos o conforto? O penhor do nosso reencontro é a ressurreição de Cristo. Podemos dizer para aqueles que dormem: até logo, até breve, e não um adeus, porque Cristo ressuscitou e venceu a morte. O desafio com a ressurreição é que nós recebemos uma missão de contarmos essa história, de pregarmos sobre o Cristo ressurreto. E a ressurreição confere poder, a força inabalável que ergue a igreja e a fará prosperar. Veja só, lá em 1 Coríntios é dito assim: onde está, ó morte, a tua vitória? O último inimigo a ser vencido é a morte, e ela foi vencida na cruz. Foi decretada a morte da morte. E por fim, quando Cristo voltar, Ele irá então acabar de uma vez por todas com qualquer sofrimento. Olha só, todos nós morremos com o primeiro Adão, com o pecado. Mas os que creem em Cristo viverão no segundo Adão.
Veja interessante essa imagem, né? Algo sobrenatural, né? A raiz está morta, mas segue com vida ao aceitarmos Cristo em nossas vidas. E nós aguardamos a terra do não mais. Não mais morte, não mais lágrimas, não mais dor, não mais injustiças, não mais separações, um lar eterno, cuja luz é o próprio Cordeiro. Mas eu queria ler com você agora vai comigo lá em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Vamos reler uma pergunta do próprio Cristo. Mateus capítulo 16, verso 13. Diz assim, Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? É Cristo que faz a pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? O que você poderia falar a respeito de Cristo? Quem Ele representa, quem Ele é para você e em sua vida? Olha só, ao longo da história, muitos tentaram representar o Mestre. Muitos diziam que era um tipo de guru, um filósofo, um profeta, um mestre da ética, um homem sábio talvez. Contudo, os evangelhos nos revelam sua identidade. Seu nascimento foi contrário às leis do nascimento. Sua morte foi contrária às leis da morte. Do ponto de vista humano, ele não possuía riqueza, poder ou prestígio. Não recebeu educação formal nas universidades de seus dias. Até os 30 anos de idade, ele viveu no anonimato de uma carpintaria em Nazaré. Na verdade, sua vida e seu ministério se limitaram a pequenas e obscuras vilas da Palestina. Apenas uma vez ele cruzou os limites do seu país, quando fugia, ainda criança, para o Egito para fugir do rei Herodes. Quando menino, ele preocupou um rei e confundiu os doutores do templo. Suas questões, seus ensinos, suas parábolas desafiaram as poderosas estruturas do sistema social e religioso judaico do primeiro século. Ele governou o curso da natureza. Nenhum outro monarca andou sobre as águas. Ele não andou sobre tapetes vermelhos, mas caminhou sobre as águas revoltas do mar da Galileia. Certa ocasião, quando a tempestade atingiu o barco dos discípulos, eles, desesperados, clamaram a Cristo. Cristo se levantou e deu ordens aos ventos e ao mar, e eles lhe obedeceram. Os discípulos, então, perplexos, impactados, afirmaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Seus ensinos eram tão profundos que forçaram a admiração até daqueles que vieram para prendê-lo. Soldados foram enviados, mas ficaram impactados com suas palavras, e ao voltarem-se ele disseram: jamais um homem falou como ele. Curou multidões sem remédios, nunca cobrou honorários, ele nunca exerceu formalmente a medicina ou a psiquiatria em qualquer consultório, mas tem curado mais corações partidos do que todos os médicos e psiquiatras juntos. Ele nunca escreveu um livro, nunca compôs uma música, contudo, todas as bibliotecas do mundo estão cheias de volumes acerca de Cristo. De fato, Jesus na história reina supremo. Olha o contraste. Jesus não possuía riqueza, poder ou prestígio neste mundo, contudo governou o curso da natureza. Ele não se formou nas universidades de seus dias até os 30 anos e ficou recluso à sua carpintaria. Contudo, ele confundiu os doutores do templo. Suas palavras jamais podem ser igualadas. Ele foi limitado àquela região do centro do mundo. Contudo, o que ele falou e ensinou enche todas as bibliotecas do mundo inteiro. Curou pessoas sem remédios, mas na verdade a especialidade de Cristo é curar, é transformar corações partidos. Os evangelhos não deixam dúvidas a respeito de sua identidade. Ele é o Messias, o servo do Senhor. Ele é o bom pastor, é a luz do mundo, é o pão da vida, é a porta das ovelhas, é a ressurreição e a vida, o caminho e a verdade, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é a água viva, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Amém de Deus, o Alfa e o Ômega, a estrela da manhã. Ele usava a criação para ensinar sua verdade poderosa. Certo homem, há décadas atrás, afirmou que não era mais possível olhar para a natureza sem pensar nele. Mesmo um corvo, um pardal, uma ovelha, um pôr do sol, uma vinha, uma montanha, tudo ensinava e relembrava a Cristo.
quando nasceu foi colocado em uma manjedoura, porque não havia outro lugar para ele. Atravessou o mar da Galileia em um barco de outra pessoa. O jumentinho que ele montou entrando em Jerusalém também lhe fora emprestado. Até mesmo a cruz que ele foi crucificado não lhe pertencia. Ele mesmo diz em Mateus 8, verso 20: as raposas têm os seus covis, os pássaros do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O manto de Cristo, diz a palavra, não possuía nenhuma costura humana. Na redenção, símbolo da redenção, no seu ministério, na redenção não há um único ponto de composição humana. Na verdade, em nossa salvação, ou no plano da salvação, nós só entramos com uma coisa: com o nosso pecado. Cristo não possuía pecados sobre ele, mas não pecados nele. Assim como nós possuímos justiça sobre nós, mas não justiça em nós. Cristo, ele pisou o lagar sozinho, sua caminhada foi solitária, ele foi abandonado por seus amigos, traído por um deles, entregue aos seus inimigos, alvo de escárnio em um tribunal injusto. Quando ele nasceu, houve luz à meia-noite. Os anjos notificaram os pastores em Belém, e um grande clarão anunciou o nascimento da criança, do Salvador do mundo. Quando ele morreu, houve trevas ao meio-dia. Poucos lamentavam a morte de Cristo, mas a natureza se vestiu de luto. O sol desceu suas persianas e a terra estremeceu, protestando aquela cena. Por 3 horas houve trevas. Ele é o personagem central da história. Nunca comandou um exército, nunca recrutou um soldado, mas nenhum outro líder jamais teve tantos voluntários à sua disposição como Cristo. E o impressionante é que tudo isso ele realizou em apenas 3 anos e meio. Quando ele morreu, ele soltou o brado e proclamou que sua missão foi consumada. O surpreendente é que nunca o encontramos apressado ou afobado. Movia-se com extraordinária majestade e compostura, possuindo o absoluto controle das circunstâncias e do tempo. A cada passo ele dizia: isso está acontecendo, isso eu estou fazendo ou falando, para se cumprir aquilo que fora predito. Cristo era o cumprimento de cada versículo do Antigo Testamento. O interessante é que frequentemente ele parava para atender as pessoas que o buscavam, e ele nunca se achou graduado demais para menosprezar qualquer pessoa, mesmo aquelas que eram abandonadas pela sociedade, os cegos, os aleijados, os leprosos, as mulheres, as crianças, os idosos. Todos tinham a sua atenção. E por último, o preço pago, o Deus encarnado em agonia, pagando o preço do pecado por toda a raça humana. Esse é o incomparável Jesus Cristo. Esse que entregou tudo o que o céu tinha de melhor para salvar a mim e a você. Ninguém poderá dizer que não teve oportunidade, que não teve escolha. Pelo contrário, Cristo insistiu, nos perseguiu e nos persegue com sua bondade e misericórdia. Bate a porta do nosso coração, nossa mente, da nossa igreja para entrar. Mas nós conservamos ainda Cristo do lado de fora. Muitos de nós temos ídolos acariciados. Falamos sobre isso ao longo da semana. E mais nessa Semana Santa, mais nesses símbolos, na Santa Ceia, Deus quer apelar a mim e a você. Esses símbolos, em si, não há poder neles. Mas aqueles que estão com o coração aberto para receber esses símbolos, recebem também a graça de Deus, o seu perdão e o seu poder transformador. Mas por enquanto que você insistir em deixar Cristo do lado de fora, e sabe, quando Cristo permanece do lado de fora, é porque há algumas coisas dentro de nós que nós gostamos e apreciamos de tal modo que as colocamos acima de Cristo. O que é isso, irmão? O que você precisa abandonar? Qual decisão e atitude você precisa ter? Tantos são nossos ídolos: a preguiça, a ociosidade, o orgulho, o egoísmo, o desejo de conforto, comprar, vender, fofocas, sucesso, títulos, coisas insignificantes como programa de TV. Colocamos acima de Deus. Mas Ele tem apelado a nós para que nós abandonemos, nos entreguemos a Ele, pois Ele tem um lar eterno para nós. Amém? Amém. Cristo foi aquele que instituiu esta cerimônia. Na quinta-feira à noite, Ele transferiu as economias da salvação.
o cordeiro simbólico encontrou o antítipo, o cordeiro de Deus. Você conhece a história? E lavou os pés dos discípulos. Aquele Deus eterno, glorificado, cujos serafins, criaturas extraordinárias e perfeitas, diante de Deus, diante de Cristo, tapam os olhos em atitude de reverência. Esse Deus se inclinou, lavou os pés sujos de cristãos, de discípulos orgulhosos e egoístas, e afirmou: eu sou o Senhor e o Mestre, assim façam uns para com os outros, até que eu venha. Assim como eu estou servindo. Cristo, nos seus últimos momentos, ainda em vida, antes da crucifixão, ensinou a lição de serviço e humildade. Cristo virá buscar aqueles que estão servindo. Diante daquela mulher, a viúva de Sarepta, sem alimento, o último pão, ele poderia ter feito um milagre de maneira antecipada, mas ele fez um pedido: dê-me o seu único pão. Então ela foi servir, ela foi cozinhar, deu tudo o que tinha para Cristo, para Deus. E quando ela estava servindo, então ela foi servida. Judas, nós vimos isso, ele traiu as suas sagradas responsabilidades. Tem você sido fiel às suas responsabilidades? Neste momento, vamos cantar um louvor. E eu quero despedir a igreja para o lava-pés. Informações. Aqui atrás, na sala maior, são para as mulheres. O ideal é que homens e mulheres façam separados, para evitar qualquer constrangimento. Mulheres, a sala de vocês é aqui atrás. Contudo, aqueles que querem fazer entre casal, tem uma sala pequena lá nas salinhas, e uma outra sala para os homens também. Homens, casais, atravessem a rua, lá nas salinhas. Diáconos, diaconisas irão orientar vocês. Mulheres, é aqui atrás. Estamos dentro da cerimônia da Santa Ceia. Por favor, não conversem ou brinquem, cantem louvores, façam os lava-pés rapidamente, de maneira objetiva, retornem para a igreja para seguirmos as cerimônias. Quem pode participar? Todos aqueles que são pecadores e desejam ser curados e transformados. As crianças só que são batizadas. Os que são maiores e têm entendimento podem participar também. Quem não pode participar é aquela pessoa que vive de maneira aberta e declarada, quebrando os princípios de Deus e não tem planos para mudar. Esta pessoa, a sua consciência, a impede de participar. Mas mesmo que você viva de uma forma que Deus não aprova, mas deseja ser curado, transformado, essa cerimônia foi feita para você mesmo, para nós mesmos, para sermos curados e perdoados. Amém? Amém. Permita que a graça de Deus alcance sua mente, seu coração e sua família. Se coloque em pé. Quero fazer uma oração, e assim que nós orarmos, vamos começar a cantar infinita graça, e ao longo do louvor você está despedido para fazer uma peça e voltar rapidamente para a igreja. Feche os olhos, vamos orar. Grandioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, obrigado, Senhor, porque mais uma vez tem insistido a nós. Queremos que esta manhã seja uma manhã de salvação. Queremos que estes símbolos, ó Deus, possam alcançar a sua eficácia, o seu propósito. Que saiamos daqui, ó Deus, com o coração repleto da Tua graça, da Tua presença. Que não saímos daqui, ó Deus, não permita, Senhor, por Tua graça e misericórdia, suplicamos, não permita que saiamos daqui sem sermos perdoados e justificados, sem termos o Teu Espírito Santo atuar em nossas vidas. Ó Deus, nosso coração seja rasgado agora para que o Senhor possa entrar. Abençoe este homem, esta mulher, esta família, este casal. Ajude a tomar essa decisão, Senhor. Em nome de Jesus, dê poder a ele, dê poder a ela, para não retardar mais este momento. Se entregue completamente a Cristo, nossa oração, o nosso desejo, nesta manhã de sábado. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Vamos louvar. Cante das graças, da graça, da infinita graça do nosso Senhor.